Oi, gente, boa noite. Hoje eu gostaria de começar mandando um beijo muito especial para os nossos apoiadores aqui do nosso programa Viajando com Biquíni. Hotel Naira, lá em La Paz, na Bolívia, e Empório Granolê, aqui no centro da cidade, na Saldanha Marinha, bem aqui na subida da Saldanha Marinha, em frente à farmácia do SESI, a melhor loja de produtos naturais da cidade. Tem uma mesinha com cadeiras ali para a pessoa tomar um lanche, produtos fresquíssimos, tudo que é novidade nessa área chega primeiro ali no Empório Granolê. Quando vocês passarem por ali, não deixem de entrar, que é uma loja super bacana aqui de Floripa. E hoje, gente, eu convido vocês para continuar a nossa viagem a bordo do veleiro Biquíni. Nós estamos começando então a nossa segunda viagem de volta ao mundo. Depois de muitos anos, quase 10 anos, viajando por terra, para as montanhas, para longe do mar, a gente começou então agora, há poucos meses, essa segunda viagem de volta ao mundo a bordo do Felicitas Biquíni. A viagem começou na Croácia. Eu mostrei já aqui para vocês nos últimos programas algumas ilhas da Croácia. Depois a gente estava no mar Adriático, né? A gente queria evitar Albânia e Montenegro, que são países que não têm muita infraestrutura para os veleiros, e cruzamos então o mar Adriático para a Itália. O último programa eu mostrei Brindisi para vocês na Itália. E hoje eu vou mostrar a Grécia. A Grécia está assim, sempre aí nos noticiários, né? Está passando por uma crise, a Europa está com altos problemas, a Grécia tem muitos problemas depois que entrou para a União Europeia, toda aquela problemas lá que a gente está vendo aí na televisão, mas é um país incrível e a história da Grécia é também a nossa história, né? A nossa história da nossa civilização ocidental. E hoje, então, essa viagem não tem assim, eu não estou fazendo ela numa sequência como ela foi feita, né? Tem outras ilhas da Croácia, a Itália também, Brindisi, que foi o nosso último programa, não foi o último porto da Itália, a gente depois foi para Otranto, que eu vou fazer para vocês o programa, mas eu aqui não preciso de seguir, né, a sequência da viagem. Eu mostro o país que eu estou afim, dá vontade de falar daquele país, e hoje me deu muita vontade de variar um pouco e mostrar para vocês um pouco da Grécia. A gente vai ver Navarinô, que é um lugar, é uma baía importantíssima, porque a guerra de independência da Grécia se deu nessa baía, uma famosa batalha de Navarinô, depois vocês vão ver aqui, eu vou explicar melhor. E Kalamata, que também é uma cidade do sul da Grécia, do Peloponeso, muito importante. Na verdade, ela já foi mais importante na antiguidade. E eu quero também mostrar para vocês como é que é uma viagem, né, de veleiro, como é que a gente chega nos portos, como é que a gente fez para deixar o barco, porque eu não quero mostrar os próximos programas da viagem com biquíni, eu quero mostrar outros lugares, Istambul, Romênia, que a gente fez por terra. Então deixamos o barco em Kalamata, né, que é essa cidade do Peloponeso, no sul do Peloponeso, na Grécia. O barco ficou lá na marina, vocês vão ver, ancorado no cais. Voltamos aqui para o Brasil, né, para trabalhar, e depois vamos continuar, em maio do ano que vem, vamos continuar mais alguns meses viajando pelo Mediterrâneo. A primeira viagem de volta ao mundo durou 12 anos, eu acho que essa vai durar bem mais, não sei quanto, porque da outra vez a gente fez o Mediterrâneo em apenas uma estação, em 6 meses, e agora, pelo visto, a gente vai ficar alguns anos no Mediterrâneo. Mas vocês não percam os próximos programas, porque são todos inéditos, né? Todas as imagens novas que eu tenho para mostrar para vocês. E hoje, então, solta aí, Fê, por favor, vamos começar mostrando, então, o biquíni velejando na Grécia, né? A Grécia, então, como todo mundo sabe, tem a parte do Mar Egeu, que foi aquela primeira parte da viagem que eu mostrei muitas ilhas aqui para vocês, Rhodes, Kos, ilhas famosas, Bárbara, Sino. Depois tem a parte do Mar Iônico, que é justamente onde começou essa, que eu vou mostrar para vocês, quando a gente saiu da Croácia, a gente foi para Corfu, Ítaca, outras ilhas também famosas. Isso daí é o final, né, da nossa viagem pela Grécia, que é nessa parte do Peloponeso. O Peloponeso, ele tem assim, é a terra dos espartanos, né, gente? Então, é um lugar de gente forte, né? Como os espartanos, a fama dos espartanos que eram antigamente. A gente
Começa então na cidade de Pilos, né, que a gente vai ver aí, que é perto dessa baía de Navarinô. E aí tem esses ancoradores, eles são todos ancoradores livres, o que é uma maravilha, né, para um veleiro. Não precisa de pagar nada, né, não precisa de pagar marina, pagar eletricidade não precisa, porque ali no barco a gente tem um painel solar que é suficiente para abastecer. Então, o que a gente precisa, né, os instrumentos que a gente tem no barco. Aí essa baía de Navarinô, como eu disse, ela é muito famosa, e aí nesse lugar tem essa igreja ortodoxa russa, né, toda de madeira. Aí nessa região do mundo tem tanto católicos como também ortodoxos, a gente vê muitas igrejas ortodoxas, e essa igreja aí, então, eles fizeram em homenagem aos muitos guerreiros, né, combatentes que morreram aí nessa baía. Essa baía aí tem muita história. Vocês imaginam que desde o ano 425 a.C., os espartanos já foram derrotados aí nessa baía. Depois, em 1925, houve uma outra batalha muito famosa entre os gregos e turcos. E em 1827, né, apenas 2 anos depois, uma outra batalha também muito famosa, no qual um grupo de atenienses, comandados por Demóstenes, enfrentaram 400 espartanos, sendo que 292 espartanos se renderam. Então isso daí é uma coisa muito importante, porque pôs abaixo um mito, né? Aquele mito que a gente ouve falar, que os espartanos eram invencíveis e que eles jamais se entregavam, que o espartano é preferível a morte do que se entregar. Então teve essa batalha aí que provou que isso não é verdade, porque eles se renderam para aos gregos, né? E depois a mais famosa de todas, que é a famosa Batalha de Navarinô, onde aconteceu a independência da Grécia, né? Porque era assim, gente, antigamente a Grécia, ela pertencia, nessa época, aos ingleses, franceses e russos, né? São várias ilhas, cada pedaço era dominado por um desses 3 nacionalidades. Aí, no dia 6 de junho de 1827, eles assinaram um tratado, né, esses aliados, a França, Inglaterra e Rússia, fazendo a Grécia independente, mas que ela tinha que continuar pertencendo aos turcos. Os gregos tiveram que aceitar, não tiveram opção, mas os turcos não concordaram. Então resolveram lutar por isso. Então tinha um famoso comandante inglês, o Codrington, o nome dele, que ele resolveu enfrentar os russos, apesar que ele tinha apenas 27 navios com 1.270 homens, enquanto os turcos, aliados aos egípcios, tinham 89 navios e 2.450 canhões. Então aí nessa baía, exatamente onde vocês estão vendo que é uma baía super protegida, né, propícia ali para ter uma batalha, uma guerra, os turcos e egípcios então ocuparam 3/4, assim, puseram os navios dele ordenados numa forma de meia-lua, tipo uma armadilha, que todo navio que entrasse ali seria atingido por eles antes de voltar a velejar por mar. Mas o Codrington, que era um cara muito valente e tal, mesmo tendo a metade dos soldados, dos canhões que os turcos, entrou na baía e se posicionou ali no meio. O navio egípcio deu o primeiro tiro e assim começou a batalha, né? Foram 4 horas de carnificina, sangue, imagina essas águas aí, devastação, naufrágios, né? Uma cena mesmo assim que raramente é vista. E ele ganhou a batalha, provando então que tanto os soldados como as armas, né, dos aliados eram melhores do que dos turcos. E assim então se deu a independência da Grécia. Aí vocês estão vendo as fortalezas, essa fortaleza aí tem sempre, né, no ponto mais alto. Aí eles podiam ter uma visão, né, longe do inimigo chegando. Isso daí, tá vendo? Isso aí é uma barreira natural. Essas montanhas aí altíssimas faz uma proteção ali para os barcos, né, do vento. Ali é um ancorador maravilhoso quando a gente encontra um ancorador desse. Não precisa de pagar nada, a gente fica ali dias. Aí sempre uma surpresa, um barco do lado, barcos de todas as partes do mundo, ingleses,
franceses, muito italiano, que ali está perto, e também americanos, argentinos, mais raros, né? O pessoal aqui da América do Sul, mas também tem barcos de todas as partes do mundo. Então a gente ficou vários dias aí nessa baía de Navarinô, porque realmente ela é muito bacana, muitos lugares, ancoradouros diferentes para ir. Você vai, dorme uma noite na praia, depois na outra noite vai num ponto turístico, encontra outros barcos, tem essa formação ali geológica muito interessante também, aquele buraco ali nas pedras, e a rotina do barco, né? Fazendo a navegação, indo de uma ilha para outra, uma vida normal, né? O barco a gente tem uma vida normal. Aí na Grécia, essas fortalezas, esses fortes, o que eles provam, a grande importância, né? O poder, né? São fortalezas majestosas. E isso prova a importância desse lugar, né? Na antiguidade. Quantas batalhas, quantas coisas incríveis aconteceram aí, né? A nossa própria história mesmo. E aí então a gente voltou para a cidade de Pilos, que é a cidadezinha maior aí nessa baía de Navarinô, que tem mais infraestrutura, onde a gente pode reabastecer o barco, onde a gente pode amarrar o barco num pier, né, para ter água corrente, para ter eletricidade. E em volta, todas essas, né, ilhas, ilhotas, castelos, fortalezas. A rotina do barco é sempre a mesma, sempre que é possível mergulha, pega um peixe. O Mediterrâneo, e essa parte aí do Adriático também, é famoso porque não tem já muito mais peixe. Mas aí a gente achou esse ancorador aí quase deserto, esse daí Nisos Longos chama esse lugar, é um lugar incrível, tem aí essa fazenda de peixe, vocês estão vendo aí os pescadores, né, são todos esses homens simples, marcados pelo sol, aí inclusive a gente fez um grande amigo grego aí, Stravos, um pescador que vive sozinho aí num desses barcos de pesca, veio a bordo, trazendo a reticina, bebida típica aí da Grécia, a gente bebeu junto, porque esses pescadores, eu creio que às vezes eles também se sentem solitários, né, dependendo do vento, eles ficam dias e dias no lugar, parado, esperando o vento bom. Então aí nessa Nisos Longos a gente ficou bastante tempo. O Tai, né, que é o meu filho, o tripulante do biquíni também, ele gostava de pescar, então sempre aí maravilhoso, porque aí você pode pescar à vontade, não tem outras pessoas, né, não tem o perigo de atingir alguém com arpão, que também é um esporte, né, que tem que se tomar cuidado. E aí eles sempre pegando peixinhos, garopas, a gente sempre fazendo. No barco é assim, quando você tem muito peixe e não dá conta de comer tudo, a gente então faz conserva, seca o peixe, porque sempre tem sol, tem facilidades, pendura o peixe ali 2, 3 dias e depois tem peixe, né? Durante meses ele pode se conservar. E a rotina do barco é sempre essa, fazer a manutenção, né, tanto no barco, no equipamento, que tem muito desgaste, e também, né, ali no caso estava afiando a arma. Isso daí então já é uma outra fortaleza dessa região também. Essa fortaleza aí também, ela é muito importante, vocês estão vendo ali, ela tem uma torre turca, mas é uma arquitetura veneziana. Essa parte aí, né, do mundo da Grécia sempre foi muito invadida, franceses, ingleses, venezianos, depois otomanos, turcos, egípcios, esse aí é um lugar estratégico, né? O Peloponeso é um lugar muito importante da Grécia, né? Como eu disse, ali próximo à cidade de Kalamata, que a gente vai ver a próxima cidade, apenas alguns dezenas de quilômetros, nem 100 quilômetros, fica a cidade de Esparta, que dessa vez não foi possível ir até lá, mas da próxima vez, quando eu voltar a ir para a Grécia, onde eu deixei o barco e continuar a viagem, eu vou com certeza trazer imagens para vocês lá da cidade de Esparta, que já não é a mesma coisa, claro, mas é um lugar importante no mundo. E aí então, continuamos aí no biquíni, eu acho que hoje o meu tempo, estão me avisando aqui que o meu tempo já acabou. Eu queria mostrar para vocês Kalamata, mas não vai ser possível. A gente deixa para a próxima semana. E vocês não percam os próximos programas, porque eu vou continuar então um pouco mais de Grécia, Turquia, Romênia, terra do Drácula, depois nós vamos em Stonehenge na Inglaterra, Olímpia também na Grécia, eu vou mostrar para vocês onde eram os antigos Jogos Olímpicos, as ruínas, um lugar super bacana, assim, grande, impressionante.
E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima quinta-feira. Um beijo muito grande para os nossos apoiadores, Hotel Naira, Empório Granulê. E até quinta-feira. Tchau.